Boa tarde, bem-vindos a mais um episódio do Parar para Vender. Nós hoje vamos falar de um tema atual, vamos falar sobre neuromarketing e vamos receber uma investigadora da Universidade da Beira Interior, a Beatriz Barras. Quem é Beatriz Barras? A Beatriz concluiu então a licenciatura em Ciências da Comunicação pela Universidade Autónoma. Entretanto, já tem um mestrado de Marketing na UBI, na Universidade da Beira Interior, onde defendeu a tese a relação entre a orientação da marca, a atitude para a caridade e a intenção de David em organizações sociais. Neste momento, portanto, é doutoranda em gestão pela Universidade da Beira Interior com especialização em neuromarketing. Portanto, ela investiga nas áreas de neuromarketing, de comportamento do consumidor e de branding. Mas, melhor do que eu, vamos então receber Beatriz Barras para nos explicar um pouco. Olá, Eduardo. Olá, Beatriz, tudo bem? Boa tarde. Tudo bem? Antes de mais, obrigada pelo convite e parabéns por esta excelente iniciativa e por este programa. Realmente nos mantém atuais e dá-nos um bocadinho destas temáticas para o nosso dia-a-dia. Obrigado, Beatriz. Mas pronto, eu é que tenho que agradecer, quer à Beatriz, quer aos outros convidados que se mostram sempre disponíveis para conversar aqui um pouco sobre isto, daquilo que nos ajuda a vender mais e a falarmos um pouco melhor sobre esta atividade comercial. Então, Beatriz, diga-me uma coisa. Em primeiro lugar, isto do neuromarketing, para quem nunca ouviu falar, estão aqui duas palavras juntas, não é? O neuromarketing. O que é isto do neuromarketing, Beatriz? Antes de mais, eu acho que é importante nós entendermos que quando falamos de negócios, ou quando falamos de empresas, ou de marcas, ou mesmo de vendas, nós devemos entender de pessoas. E os negócios ou as vendas são mesmo isso, são de pessoas para pessoas. E por isso é fundamental todo este conhecimento sobre o comportamento humano. E o neuromarketing vem mesmo a ajudar-nos a conhecer o comportamento humano, a conhecer a nossa mente e a conhecer o nosso cérebro e como é que ele funciona. Muitos estudos já dizem que mais de 90% das nossas decisões e da nossa tomada de decisão é de forma inconsciente, é o nosso subconsciente a trabalhar. E então vem o neuromarketing, e o neuromarketing é uma disciplina, acima de tudo, que utiliza os princípios da neurociência, que vai entender melhor o comportamento do consumidor, bem como as decisões de compra, o que é que o leva a comprar, o que é que o leva a optar por A e não por B. O neuromarketing funciona também muito a estudar as respostas cerebrais por parte do consumidor. E como é que nós respondemos a uma série de estímulos de marketing? E quando falamos de estímulos de marketing, vamos falar de campanhas, vamos falar de publicidades, ou seja, desconstruir todo o marketing, não é? E perceber como é que o consumidor vai reagir a esses estímulos. Seja ele produtos, a marcas, a serviços, e nós fazemos isso a partir de uma série de ferramentas que temos. Uma delas é mais conhecida e mais cara também, a ressonância magnética. Em que nós tentamos sempre medir as respostas fisiológicas, ou os batimentos, ou a questão do suor por parte do consumidor, e como é que ele responde, e que parte é que ativa no cérebro, porque o nosso comportamento e o comportamento do consumidor é baseado em crenças, em valores, em sentimentos. E é isto que as marcas cada vez mais procuram saber. Quais são as crenças que estamos a despertar no consumidor? Quais os valores que ele agrega à nossa marca, ao nosso produto? Quais os sentimentos que estamos a despertar, não é? Ok. Então, digamos que o objetivo do neuromarketing, podemos dizer que é aumentar a eficácia das campanhas, a forma como se dirige ao público? Completamente. O que é que o marketing percebeu? Que os métodos qualitativos e quantitativos, e quando falamos destes dois métodos, falamos na questão da observação direta ao comportamento consumidor, as entrevistas, os questionários, não eram suficientes. Então o neuromarketing não vem a substituir, mas sim complementar. Até porque é muito interessante fazermos um estudo com consumidores, quando eles nos respondem uma coisa, mas estão a pensar em outra. E eles nem se apercebem disso. Então o neuromarketing vem muito complementar, porque realmente os métodos quantitativos e qualitativos, que nos foram úteis durante anos e anos, e fez a investigação erguer-se,
tornaram-se insuficientes. E o neuromarketing veio então dar a oportunidade do marketing também avançar neste sentido. Ok, perfeito, parece-me interessante. E aqui a questão é, como é que então as empresas podem usar o neuromarketing para entender melhor os clientes? Eu acho que... Acredito que não seja pôr os clientes dentro de uma ressonância magnética quando entram na empresa. Esperemos que não. Esperemos que não. Okay. Eu acho que como empresa e como negócio, as pessoas devem ter 3 grandes perguntas muito presentes. Que é olhar, portanto, para a marca e perceber como é que se pode destacar no mercado, e cada vez mais temos um mercado rico em todos os aspectos. Por outro lado, como é que pode crescer? E por outro lado, como é que se pode realmente mostrar ao consumidor e mostrar que vale a pena ele optar por... Assim, as empresas, como é que elas podem usar o neuromarketing? Analisando as respostas inconscientes que nós, consumidor, temos aos diferentes estímulos de marketing, isto vai incluir, conseguimos perceber as emoções que o consumidor tem, as preferências que o consumidor tem, quais as percepções e o que faz realmente ajudá-lo a tomar a sua decisão de compra. E aí as empresas podem utilizar as estratégias de marketing como o design do produto, as embalagens, as campanhas publicitárias e vermos muito o que o outro está a fazer e o que é que se está a fazer no mercado. Porque claro que nem todas as empresas têm capacidades para investir nesta técnica, porque é uma técnica que requer algumas. Se as outras conseguem fazer, então aquele há de ser o caminho. Ok. Parece-me interessante. Então digamos que aqui tem que haver sempre... ou é uma grande empresa, ou então o trabalho é sempre muito feito por investigação académica. Exatamente. Okay. E cada vez mais as empresas optam por esse tipo de parcerias. Dar aos seus investigadores a problemática e nós, investigadores, conseguimos agarrar e perceber o que é que se está a passar. Porque a ressonância magnética, como falámos anteriormente, se calhar é a técnica mais cara. Mas existem outras. O eye tracking consegue medir a nível do nosso olhar, para onde é que nós olhamos numa campanha publicitária, quanto tempo estamos a olhar para certos aspectos, por exemplo, de um cartaz, e já conseguimos isso a um custo mais baixo. Ok, parece-me bastante interessante. Então, de uma forma assim muito prática, se for possível, quais são assim as técnicas mais eficazes para nós aumentarmos as vendas? Mas eu acho que uma técnica, é um bocadinho como o marketing. O marketing evoluiu muito, mas se calhar uma das técnicas que tem mais sucesso é o boca a boca, não é? Porque nós ouvirmos o outro, nós acreditamos muito e leva-nos a... E no neuromarketing o storytelling funciona muito, muito bem. O storytelling para criar as conexões emocionais com os clientes, a arte de saber contar uma história, não é? É muito isto. E quando as marcas conseguem perceber esta envolvência e como é que podem contar uma história envolvendo o cliente e as suas emoções, têm aí uma ótima ferramenta. Para além disso, para conseguirmos ativar respostas emocionais positivas nos clientes, uso das cores. E existe já muitos estudos sobre psicologia de cores e como é que eles ativam as nossas partes cerebrais. E como ajudam na nossa tomada de decisão. A questão das fontes, as letras, o que é que nos transmitem, bem como o design das embalagens. Para além disso, depois temos uma série de gatilhos mentais a que nós somos postos diariamente e quase que nem nos apercebemos, não é? A escassez, não é? Quantas vezes nós entramos num espaço, não é? E aproveita agora, vai terminar, então lá vai ativar o nosso cérebro. A reciprocidade também, a questão da autoridade, a questão da novidade é novo, então lá vai o nosso cérebro, vai querer experimentar. A questão dos nossos pares, da prova social da sociedade em que vivemos, a urgência, a antecipação ou a novidade. Por exemplo, a Samsung ou a iPhone ou a Apple utilizam muito esta questão da antecipação, da novidade, não é? Ou as pré-compras, quase com 2 e 3 meses de antecedência. Faz despertar exatamente isso, não é? Completamente. E o consumidor lá vai sem muitas vezes perceber o porquê. Mas acaba por comprar. Para além disso,
o consumidor hoje em dia cada vez mais procura a experiência, okay? A personalização da compra. E nós conseguimos isso, se conseguimos analisar o comportamento do cliente, do nosso público-alvo, do nosso nicho, e percebemos como é que vamos conseguir personalizar a experiência dele, ao ponto de ele se sentir quase único. E o marketing já consegue fazer isso muito bem. E o neuromarketing, então, ainda nos ajuda mais. E é isto que o consumidor está a procurar, é uma experiência, uma diferenciação, não se sentir só que é mais uma compra. Ele quer algo diferente e é isso que vai fazer continuar a comprar e a fidelizar-se à marca. Ok. Beatriz, disse uma coisa que me deixou a pensar, que foi a questão das cores, não é? E eu, de repente, lembrei-me que, por exemplo, a Apple está muito associada ao branco, não é? O branco eu tenho em quase todos os equipamentos da Apple. Existe algum significado especial por isso? E agora também me apercebo que a sua blusa também é branca. Portanto. Também. Então, o branco vai-nos trazer muita tranquilidade, mas a Apple, para além disso, ela procura muito o status. E o branco é muito isto, não é? Eles procuram transmitir como o vermelho, a paixão, não é? A experiência, a adrenalina. E temos o exemplo da Coca-Cola, que depois faz todas as campanhas ligadas ao Natal e ao Pai Natal, o que nos traz toda aquela emoção e quase o viver a vida. E é a partir dessas cores que depois nós associamos as marcas, não é? E aí vai ativar muito a nossa memória no nosso cérebro, e quando vimos certas cores, às vezes nem precisa de estar a marca como nós a conhecemos, mas nós já associamos, porque já mexeu com o nosso cérebro, já mexeu com as nossas emoções, então nós já estamos ligados à marca. Ok. Já agora, por curiosidade, Beatriz, a cor do logotipo do treinador de vendas não foi escolhida por mim. Mas o que é certo é que é o rosa, sim, um rosa choque. Existe algum significado para isso já agora? Ele vai chamar muita atenção. Certo. O rosa. Agora, o rosa choque é uma tonalidade diferente do rosa. Ok, é a diferenciação. Okay. É isso. Vai fazer a diferenciação. Mas, acima de tudo, as cores vão transmitir muito o equilíbrio. Ok. Muito bem. Beatriz, chegamos aqui a um ponto que tem a ver com o quê? Ora bom, a neurociência é verdade que está associada à questão das emoções, não é? Temos até um especialista português, um neurocientista português muito conhecido, o António Damasio, com livros exatamente sobre isso, sobre a questão das emoções no processo de decisão, mas a neurociência também está associada àquilo que é a anatomia do cérebro. A pergunta que eu faço é, os cérebros dos homens e das mulheres são diferentes? Sim ou não? São diferentes. Ok. Então, quais são, assim, qual o impacto que isso depois tem em termos de campanhas de marketing, ou que possa ter? Aquele velho ditado que uma mulher consegue fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Isso está ligado ao cérebro da mulher. Explicando assim de uma forma muito simples. O cérebro do homem funciona muito neste sentido, ok? Um lado, outro lado, tal que um truque. Espero que haja alguma mulher a ouvir-me. Nós, quando queremos que o homem perceba realmente o que nós estamos a dizer, nós devemos lhe falar pelo ouvido direito. Ele vai processar melhor a informação do que ao contrário. Ok? Portanto, telemóvel do homem sempre do lado direito, para termos a certeza que ele percebe. Enquanto que a mulher, a nível cerebral, vai processar a informação em Z constantemente. Daí a mulher ter capacidade para fazer coisas ao mesmo tempo. Outra grande diferença, por exemplo, o homem tem a capacidade muito 3D. Imagina uma peça de roupa. O homem consegue perceber como é a parte de trás. A mulher não tem essa capacidade. Daí muitas vezes os sites, na parte feminina, está disponível a rotação em 3D, porque a mulher não consegue visionar e o homem consegue. Daí o homem ter mais facilidade a dizer ali é 1 metro quadrado, para aqui vai ser preciso isto. Tem muito a ver com como o cérebro funciona, porque acima de tudo são diferentes. E, portanto, vão responder de maneira diferente aos estímulos do marketing, não é? Devido a diferenças neurobiológicas e também socioculturais, acima de tudo. O que acontece é que
Quando o marketing, e o que o neuromarketing também nos veio dizer é que quando nós estendemos a nossa segmentação de mercado a nível comportamental, portanto, não nos focamos só na idade, se é mulher, se é homem ou onde é que vive, nós conseguimos perceber algum tipo de padrão e criar campanhas de marketing para ambos os sexos. Mas para isto é importante segmentar o público e adaptar as estratégias de marketing para atender realmente as preferências específicas de cada grupo. Mas também há marcas que optam por fazer individuais. Ok. Então, digamos que muitas vezes naquilo que é uma campanha de publicidade tem que haver esta preocupação conjunta pelas duas situações, não é? Sim. Ok. E o homem e a mulher vão reagir de forma diferente, ok? Certo. E o eye tracking tem muitos estudos já que mostram isso. Num cartaz publicitário, em que funciona para ambos os sexos, a mulher vai despertar uma série de elementos e o homem vai despertar uma outra série de elementos, mas o objetivo final vai se realizar. Apesar da captação da atenção ser diferente. Ser diferente. Exatamente. Interessante, parece-me bastante interessante. Então, como é que, e vamos, há um bocado a Beatriz falou numa coisa que é as crenças, não é? As emoções. Aqui e a minha questão é, como é que as decisões então, as emoções, as decisões influenciam o processo de compra? Afinal, o homem não é racional? Olha, as nossas decisões vão influenciar o processo de compra de várias maneiras. A primeira delas de forma racional, em que temos a questão do preço, não é? Que todos nós perguntamos, não é por nada. As marcas utilizam muito a questão do 4,99, os 50% de desconto, não é? Portanto, aí vai buscar um bocadinho a nossa parte racional. Por outro lado, a qualidade. Temos a nossa parte racional também procura muitas vezes a qualidade. Às vezes não só para nós, mas para os pares, procuramos muito esta parte. Por outro lado, a nível emocional, e aí vai muito buscar o amor à marca. Há bocadinho estávamos a falar da Apple. A Apple realmente construiu um status, não é? E um público que tem um amor à marca completamente fidelizado. E aí não é só a qualidade, não é só o preço. Foi realmente uma série de valores e de emoções que eles conseguiram criar à volta da marca deles e transmitir para o público. Da mesma forma, o impulso. Quantas vezes nós vamos ao supermercado comprar água e por vezes não compramos só água, não é? É uma série de outras coisas que compramos por impulso. E se formos pensar, realmente, porque é que eu comprei? Não é? Claro. Ou porque é que eu queria um pastel de nata e cheguei à pastelaria e pedi uma bola de Berlim? Foi o impulso, mas isso está tudo dentro do nosso cérebro. E vai lá, vai buscar todas as nossas crenças, os sentimentos, as emoções que nós temos e estamos sempre a processar. E foi isso mesmo que o neuromarketing, através dos estudos, demonstrou que as decisões de compras, elas são tomadas de forma inconsciente. E compreender este processo vai permitir que as empresas realmente consigam criar estratégias de marketing mais eficazes de forma positiva. E tudo hoje em dia é estratégia, não é? No supermercado nós temos certos produtos ao nível dos nossos olhos. Aqui entra muito também o marketing sensorial. Por algum motivo é que num supermercado o pão quente está sempre no final, porque faz percorrer todo o cheiro e nós somos levados por esse cheiro até lá, não é? Então o marketing sensorial também entra aqui muito nesta parte do neuromarketing, em que consegue realmente chamar a atenção, despertar estas emoções e estes sentimentos que nos levam a tomar a decisão de compra. Ok. Eu lembrei-me agora de uma coisa que é o seguinte. Há uma frase que se diz, que se ouve muito, que é: não faças compras quando estiveres com fome. Exato. Então, existe uma justificação também do neuromarketing para isto? Isso vai muito buscar a nossa pirâmide de Maslow, não é? Ok. É que nós precisamos primeiro de ter os níveis fisiológicos cumpridos para conseguirmos pensar mais além. Alguém com fome não vai pensar comprar um carro, não é? Exatamente. Então, se eu estou com fome, estou num sítio em que posso comprar comida, eu vou comprar tudo, não é? Ok. E o marketing trabalha muito bem essa parte. Muito bem. Beatriz, realmente isto é um tema que me parece
que me parece interessante, mas leva-me também aqui a um ponto que é o seguinte: estando as crianças tão, como é que eu vou dizer, impregnadas, será este o termo? Intrínsecas dentro do processo de decisão, significa que eu também, por exemplo, uma marca que seja global, vai ter que ter em conta as crenças de cada povo ou as características de cada povo. Faz sentido isto que eu estou a dizer? Existe sempre um padrão. Ok. E é isto que as marcas procuram muito. Por isso é que é tão difícil nós percebermos realmente qual é que é o nosso público-alvo. E qual é que é o público-alvo de cada marca. A partir do momento em que se percebe, pode haver algumas diferenças e todos nós somos diferentes, claro que sim, mas o que a neurociência nos veio dizer é que o nosso cérebro funciona de maneira igual, independentemente de crenças, de emoções, de sentimentos e de experiências, não é? Okay. Às vezes correm bem, outras vezes correm mal, mas a seguir o que nos vai impulsionar vai ser da mesma forma. Alguns exemplos de algumas marcas que utilizam o neuromarketing assim conhecidas. A Coca-Cola. Okay. O que é que a Coca-Cola percebeu aqui através do neuromarketing? Que existia uma resposta maior por parte dos consumidores ao eles usarem campanhas emocionais. Por isso é que temos a Coca-Cola ligada, como estávamos a falar há pouco, ao Pai Natal, à questão do Natal, não é? À questão da nostalgia. E aquilo para nós, a nível cerebral, ativa-nos de uma forma que nos faz querer também participar e comprar. E eles, quando mudam as campanhas deles para esta parte de carga emocional, claro que aumentaram o envolvimento emocional dos consumidores e, por sua vez, mais pessoas a comprar. Tal que em testes cegos, em que temos a Pepsi e a Coca-Cola, em que não há marca, as pessoas optam pela Pepsi. Mas depois temos a Coca-Cola com mais vendas. Portanto, a nível de sabor, as pessoas acabam por preferir a Pepsi, quando não há marca, não tem nenhuma referência, mas depois, no momento de comprar, porque é que escolhemos a Coca-Cola, não é? Porque nos vai ativar toda esta nostalgia, toda esta carga emocional. A Amazon, por outro lado, a nível do neuromarketing, percebeu que as pessoas procuravam muito uma experiência online, a parte da compra. Então, o que é que eles fizeram? Conseguiram analisar a parte da navegação, dos cliques, a história de compra e aumentaram a experiência de uma forma que o consumidor está muito mais satisfeito, não é? É quase que a compra ser personalizada. E eles perceberam que o cliente, ao estar no site e conseguir ver o histórico, quase aparecer um produto, olha, isto com base nas tuas últimas compras, é isto que nós te sugerimos, a nível cerebral, ajudava a aumentar a compra e ser muito mais persuasiva. Da mesma forma a McDonald's, com aquelas cores, os layouts das embalagens sempre a mudar e a nível do design também. Claro que vai trazer uma carga muito emotiva nos clientes e por isso é que continua a haver um aumento de vendas. A McDonald's, melhor dizendo, por acaso há uma coisa que eu acho que eles apostam bem, que é na questão da novidade. Ou seja, nós podemos achar que os produtos são sempre os mesmos, mas depois acontece uma coisa engraçada que é, ainda este fim de semana fui ao McDonald's, havia um sundae de toucinho do céu. Sim. Que é assim uma coisa que ninguém está à espera de encontrar no McDonald's, não é? É a junção, não é? Do toucinho do céu. Não é? Toucinho do céu, como havia aquela coisa há uns tempos do Make a Bifana. Sim. E do pequeno almoço. E o pequeno almoço, exatamente. Da mesma forma a estratégia dos brinquedos, não é? McDonald's é a maior distribuidora de brinquedos, ou considerada a maior distribuidora de brinquedos, porque eles realmente viram, conseguiam ter uma carga emocional muito forte perante as crianças, não é? E as crianças querem ir ao McDonald's, não é? O brinquedo, seja ele qual for, que às vezes, não é? Uma pessoa pensa, mas não é nada por aí além, mas conseguiram despertar tudo isso e também criar toda a experiência, esta questão depois da Macbox, que eles vêm a inserir já há alguns anos. Foi lá para criar a experiência em família. Não é preciso irmos a um restaurante para estarmos em família ou isto. Não, é a Macbox, vamos lá enquadrar toda a família, não é? Claro que sim, Eles trabalham isso muito bem. Muito bem. Beatriz, como investigadora, neste momento, qual é a área que está a pesquisar? Olha, neste momento, e será a minha tese de doutoramento, está ligada à marca sonora.
portanto, ao marketing sensorial, como há bocadinho falava, sobre a importância dele, e realmente perceber como é que o consumidor se comporta perante estímulos sonoros não musicais. Porque já existem vários estudos na literatura sobre a questão dos slogans musicais, dos logotipos musicais, os jingles, as músicas associadas à marca, mas não se vê tanto os sons não musicais. Abrir a Coca-Cola, por exemplo, ou destapar a tampa, o crunch das batatas fritas, o abrir o pacote das batatas fritas. Tudo isso são sons que ativam partes do nosso cérebro e que realmente nos motivam e que têm alguma carga emocional também ligada. Então, acima de tudo, é perceber também qual a coerência de uma marca com todos os sons, ou se não existe, também, não é? E perceber as respostas emocionais e qual a carga a nível de memória que isso tem no nosso cérebro e qual a influência no processo de compra e decisão de compra. Ok. Eu de repente estava-me aqui a lembrar, aqui em casa eu tenho aqui duas crianças e é por causa desse som, estou-me a lembrar, por exemplo, da disputa que é para se abrir aqui um frasco da Compal, porque se houve aquele barulho da tampa, não é? O placa ou toca, assim, um som curioso, não é? E então, efetivamente, existe essa vontade, não é? De consumir, de abrir, para se promover exatamente esse som. Bom. Para além disto, também é levar um bocadinho o estudo à parte do online, porque o online cada vez está mais presente nos nossos dia-a-dias. E a verdade é que nós, quando entramos numa loja, por exemplo, de roupa, nós temos toda uma atmosférica sonora. Certo. Quando entramos num site, nem sempre acontece. Mas e se acontecesse? Como é que será que nós íamos ser guiados pelo site, não é? Aqueles sons também de gratificação, do está adicionado ao carrinho, o pop-up da promoção. Portanto, é quase que passar a experiência que nós já temos na realidade, o som atmosférico, para o online. E perceber como é que nós nos comportamos. Ok. Ora bom, eu estava aqui e temos vindo a falar assim de grandes empresas, não é? Que já utilizam o neuromarketing, mas eu acho que muito daquilo que a Beatriz, entretanto, já partilhou, faz-me lembrar que são coisas que qualquer empresa pode fazer. Ou seja, o que é que eu, no fundo, quero dizer com isto? A questão, por exemplo, do storytelling, não é? O contar a história, o como nasceu, estou-me a lembrar muito daquilo que envolve muitas vezes a criação de uma empresa. E estou-me a lembrar aqui de uma coisa, e Beatriz, diga-me se isto faz sentido ou não. Por exemplo, os testemunhos é algo que também está provado, que tem impacto? Os testemunhos é uma área muito interessante, principalmente na parte do turismo. E veja também se revê nesta situação, Eduardo. Nós, consumidoras, hoje em dia com acesso à internet, quantos de nós fazemos, vamos, por exemplo, para uma cidade nova, não é? E precisamos de alugar um hotel ou de ver um restaurante e pesquisamos na internet. Okay? E o que é que nós vamos ver? Os comentários das pessoas. E repara que são estranhos para nós. Nós não conhecemos de parte alguma, mas nós acreditamos piamente no que a pessoa diz, não é? E a pessoa diz, este restaurante é muito bom, e nós damos por nós a ir ao restaurante, não é? Sem conhecer a pessoa. Ao fim e ao cabo, nós nem sabemos se foi a marca que contratou uma série de personagens para comentar. Mas a verdade é que nós vamos, daí a importância do testemunho. Nós, como consumidores, acreditamos muito no outro. Nós queremos muita validação do outro e procuramos a opinião e a experiência do outro. E se for boa, nós vamos seguir. Se for má, provavelmente vamos nos retirar. Certo. Isso faz-me lembrar, efetivamente, aqui as férias em família, que efetivamente a minha mulher vai consumir tudo o que é avaliações de Booking e coisas parecidas sobre os destinos. É verdade, é verdade. É verdade. Eu, por acaso, já vou mais à aventura, mas confere. É. Às vezes tivemos que parar numa cidade. Agora onde é que eu vou comer, não é? E nem que seja às vezes pela questão do preço. Deixa lá ver o que é que as pessoas dizem. Será que é caro? Será que é barato? Não é?
E está tudo bem, mas acreditamos. É verdade. E o marketing do turismo realmente cresceu muito neste sentido, a nível dos testemunhos, não é? Muito. Ora bom, em termos daquilo que há um bocado falou que o neuromarketing também está muito na questão das embalagens, não é? E de que forma é que o neuromarketing pode aí apoiar esta questão no auxílio, na definição da embalagem? O que é aquilo que se considera mais apelativo em termos daquilo que para o consumidor? Eu acho que hoje em dia, a nível da embalagem, é importante falarmos também da sustentabilidade e da parte do marketing verde, não é? Exatamente. Hoje em dia o consumidor procura muito, muito isto. E procura ainda mais tudo o que seja uma experiência. Okay. Nós nunca nos podemos esquecer que o consumidor é um colecionador nato. De sempre para sempre. Daí, por exemplo, os jornais, tudo mais, continuam constantemente a fazer esta questão de colecionar. Então é percebermos se o nosso consumidor está muito ligado à parte da sustentabilidade. Como é que ele pode, por exemplo, reutilizar uma embalagem? Não é? E como é que isso pode agregar toda uma experiência de compra? Ou seja, fazer mais do que uma embalagem. E a nível do design, acho que tem muito por onde explorar as marcas, sem dúvida. A questão da sustentabilidade, efetivamente, é algo que está cada vez mais enraizado, mesmo até em termos das novas gerações, é algo que está ainda mais vincado, não é? Okay. Em termos daquilo que há um bocado falou dos preços, da definição de preços, não é? Há muito aquela questão do que termina em 9, do que termina em 7. Existe, assim, mais alguma descoberta que a neuromarketing tenha trazido? É assim, a nível principalmente, então, aqui, se calhar, das vendas. O neuromarketing, assim, aplicado às vendas, fala-nos muito da questão do design, como estávamos a falar, mesmo agora. Da usabilidade do site, Quanto mais simples, melhor. Até porque nós estamos numa altura, o consumidor, da mesma forma, o que é o fast food? Acima de tudo, é comer rápido. E o que é que nós procuramos? Consumir rápido. É isto que nós queremos. Algo que tenha muitos atalhos, que nós demoremos muito tempo, o consumidor tem tendência a descartar. A questão do apelo visual. A primeira impressão que fica muito, a experiência do usuário, os gatilhos mentais, isto então nas vendas faz todo o sentido. E isto não é uma questão de estarmos a enganar ou a tentar, não. Existe mesmo novidades que damos, existe mesmo escassez de alguns serviços, não é? Portanto, está tudo bem a usar. A facilidade de interação com os pares, a avaliação ou o depoimento de outros tantos clientes, as ofertas especiais, as promoções, usa-se cada vez mais o mail marketing, com base no histórico do consumidor. E também os anúncios personalizados, quase para o consumidor se sentir especial e único. E olha, a marca, isto foi feito para mim, pensou em mim, teve em consideração todo o meu histórico. Portanto, aqui a nível das vendas, sejam online, não sejam, é criar sempre uma experiência de compra persuasiva, envolvente, centrada acima de tudo no cliente. E acho que assim se vai conseguir maximizar a questão do sucesso de vendas e também da conversão. Ok, então digamos que aquilo que no fundo o neuromarketing nos veio trazer é que todas aquelas ideias que nós já tínhamos de importância do testemunhos, de priorizarmos o cliente no centro de todo o processo, o neuromarketing acabou, através da ciência, por confirmar exatamente essa importância. É isso? Exatamente. Ok. Interessante. Beatriz, diga-me uma coisa. Alguém que nos esteja a ouvir e que gostasse de estudar um pouco mais esta temática, existe assim algum manual que permita a estas pessoas, digamos que, aprender um pouco mais, que queira recomendar? Algum livro que gostaria de identificar? Algum livro eu penso que não. Acho que o base realmente é o marketing. Não é? Até porque a seguir nós juntamos a neurociência, que é muito complexa.
Okay? Mas nós, a partir do momento em que temos bem ciente e presente o que é o marketing, há muitos artigos e mesmo revisões de literatura que nos ajudam depois a perceber toda esta parte. E também falando assim de algumas estratégias, se calhar práticas, para aplicarmos de empresas que não têm tanto orçamento a nível de neuromarketing, acho que é muito importante terem presente a questão da segmentação de mercado. Ok. Para além das características demográficas, também se conseguir segmentar a nível comportamental e psicográfico e adaptar sempre todas as estratégias às necessidades e aos desejos de cada público, de cada consumidor. E estas necessidades e desejos estão em constante mudança. Se calhar o que era há um mês não é agora. Então acho que cada vez mais as marcas, os negócios, têm que ter muita atenção o que é que o consumidor realmente procura, qual é a necessidade dele. E é isto, nós não vamos inventar, nós vamos responder à necessidade dele. Outra estratégia também muito boa que se pode usar é os testes A e B. Nós estamos indecisos em diferentes abordagens de marketing, em diferentes conteúdos, então vamos lançar os dois e vamos tentar perceber qual o impacto. E são estes testes da A e B, muitas vezes, que nos ajudam a construir as nossas campanhas e realmente conhecer o nosso público, a forma como eles vão responder de forma contínua a estas campanhas. Ter sempre o foco, então, na experiência do cliente, de forma a que ela fique memorável, porque aí a nossa memória passa por diferentes fases e quanto mais tempo essa experiência ficar na nossa memória, vai ser melhor. E aí podemos usar todos os elementos sensoriais que vão certamente ativar a parte positiva no nosso comportamento. O storytelling, também, é o conteúdo realmente emocional e cada vez mais as campanhas que nós virmos na televisão, na rádio, têm este grande suporte. E apesar de haver, claro, aqui há alguns desafios atuais no neuromarketing para as marcas. O principal é a ética, mas acho que também é facilmente percebido que não tem que ser um problema, é sim um desafio, porque não existe manipulação excessiva dos consumidores, ok? Nós não manipulamos nada, nós apenas analisamos os dados. E isso também cabe muito às empresas a estabelecer todos os padrões éticos e garantir toda a transparência nas práticas de marketing. Acredito plenamente que as campanhas que nós vimos cumprem todos estes requisitos, não é? A seguir, aceder aos dados. Claro que nem todas as empresas têm a possibilidade de... Isto é um sistema caro, é um sistema complexo, mas aí as empresas podem recorrer facilmente a instituições académicas, ao ensino superior, a centros de investigação, ou a empresas especializadas mesmo na área do neuromarketing ou do marketing, que possam aceder aqui aos dados necessários. Depois a questão de interpretar os dados, que aí é mais, também é muito complexo. Isto são dados neurológicos, que é preciso traduzi-los para estratégias de marketing. Exatamente. Isto é quase com um desafio, não é? Mas aí, novamente, há profissionais qualificados em escolas, universidades, centros de investigação, empresas mesmo da área, que conseguem analisar e explicar todos estes dados. Então, digamos que aqui, mais uma vez, é importante também a questão do enquadramento, do framing, não é? De que forma é que eu apresento isto aos meus consumidores? Cada vez mais. Perceber a linguagem, a forma, a comunicação. Vai ser muito direta. Ou seja, eu estou aqui com o Eduardo, eu se disser alguma coisa, se o Eduardo não perceber, eu consigo explicar. Não é? Uma campanha, quando é lançada, nós não estamos ao lado do nosso consumidor para dizer, olha, não foi isso que a marca quis dizer. A marca quis dizer... Mas, por outro lado, outra estratégia que também se usa é o deixar no ar, para o consumidor ir procurar mais informação sobre a campanha, não é? E aí vamos aumentar as visualizações, o posicionamento, começa a alcançar outros números, porque o consumidor não percebeu o que nós queríamos, então foi procurar-nos. Exatamente. Oh, Beatriz, isto enquanto falávamos, de repente, lembrei-me de uma coisa em que eu fui assim, olha, afinal, utilizaram aí o marketing sensorial e eu só agora é que me apercebi. Isto porquê? Dia do pai, eu fui comprar uma prenda ao meu pai no boticário, ok? E o que é que aconteceu? Pronto, eu como tenho assim o vício das vendas, estou atento assim a alguns detalhes.
E então apercebi-me de uma coisa que foi que a senhora colocou o produto que eu comprei dentro de uma embalagem e antes de fechar a embalagem mandou para lá 2 borrifos de perfume e depois fechou a embalagem. E eu quando ofereci a prenda ao meu pai, o meu pai ao abrir disse assim, epá, que cheirinho. E eu agora é que pus-me aqui a pensar, epá, isto foi o estudo do neuromarketing, não é? Estou aqui a falar na Boticária, acredito que haja outras marcas que façam o mesmo. Mas então, podemos dizer que, por exemplo, nisto está claramente o marketing sensorial. Claro. E o marketing sensorial está muito intrínseco a nós, mesmo que nos falta algum dos elementos, temos outro muito mais desenvolvido. E nós não temos como escapar dele, não é? A questão do cheiro, do olhar. Nós estamos sempre muito, muito atentos. E o neuromarketing percebeu isso claramente. E nós ao levarmos esse cheirinho para casa é quase a experiência. E o que é que acontece? Fica na nossa memória. Fica na nossa memória e nós, por preciso, até recomendamos. E até voltamos lá, se calhar, para perceber que o cheiro afinal era aquele, não é? Afinal, ficou um impacto tão positivo, queremos saber mais sobre ele. E é isto, é o agregar a experiência, agregar o valor em todos os momentos de compra, de fecho de negócio, porque é isso que vai hoje em dia fazer o consumidor escolher por uma marca ou por outra. Já não é tanta questão do preço, nós hoje, os preços estão altamente competitivos, não é? É mais 1 cêntimo, é menos um, mais €1, menos outro euro. As marcas estão muito equiparadas. E o consumidor também já tem muita experiência nisso. Já não se deixa, digamos, enganar facilmente, já tem acesso aos preços que estavam a semana passada. Portanto, ele procura mais do que hoje em dia do que o preço. Até porque a questão no telemóvel temos acesso aos preços de toda a gente, não é? Exatamente. Ok. Eu estava, enquanto eu me fui preparando para este podcast, comecei a prestar atenção a alguns detalhes e houve um que me chamou particularmente em atenção, que foi o quê? De repente eu comecei a verificar que os anúncios do Lidl não têm o símbolo do euro nos preços. E eu fiquei curioso com aquilo. E então fui aos folhetos e eu também vi que os folhetos não têm o símbolo do euro. Então andei a pesquisar e achei curioso porque pela pesquisa que fiz, não sei se está certa ou errada, houve uns investigadores que descobriram que quando as pessoas viam no preço o símbolo do euro, associavam isso a dor. Então, algumas empresas começaram a retirar este símbolo para não haver tanta dor no momento da compra. O que eu achei, eu fui assim, isto está aí entre o fantástico e o assustador. Não está nada. Digamos que está aqui na fronteira. Eu não sei muito bem se é assustador ou se é fantástico, não é? Está aqui neste símbolo, nesta fronteira. E ao mesmo tempo, Beatriz, lembrei-me de um livro que é O Poder do Hábito. Sim. Em que tem lá uma coisa que também é assustadora. Essa já não é fantástica, é só assustadora. Há uns anos, houve uma empresa de distribuição nos Estados Unidos que, mediante os cartões dos clientes, eles tinham um algoritmo que conseguiam ver se havia alguém dentro da família, dentro daquela habitação, se estava grávida ou não. Ok. E então, está uma história nesse livro que é um senhor que resolve ir reclamar porque recebeu uma publicidade, vamos assim dizer, personalizada, a dizer, olha, bem-vindo, parabéns pela gravidez, ok? E temos aqui um conjunto de produtos em promoção especialmente para si. E o senhor foi lá reclamar. E passado umas semanas foi lá pedir desculpa pela reclamação, porque efetivamente tinha uma filha adolescente grávida. Só que eles queriam saber era como é que eles tinham descoberto. E então foi, digamos que na altura achou-se que era melhor parar com isso, ok?
Mas vamos parar e vamos falar agora aqui de Portugal. Os meus filhos são intolerantes à lactose. Ok. E eu já recebi publicidade em que eu tinha desconto no leite sem lactose, em que eu, quando cheguei lá, eu disse assim, afinal o preço é o mesmo. E eu na caixa disse, olha, eu recebi um SMS com publicidade, mas afinal o preço é o mesmo. E disseram-me, não, esse desconto é para si quando passar o seu cartão. Isso. Beatriz, isto são tudo exemplos daquilo que o neuromarketing já faz? São exemplos. Nós muitas vezes dizemos que sim e aceitamos várias coisas, falta um bocadinho o termo, que nós acabamos por não ler. Ok. Isto são tudo dados que nós partilhamos. Já percebi. Então, o que é que nós temos que fazer? Ler para consentirmos realmente que queremos partilhar todas as nossas pesquisas. Não é por nada que nós falamos, por exemplo, de carrinhos de bebés com alguém e de repente todo o nosso telemóvel é só anúncios de carrinhos de bebés, não é? Pois. Porque todas as nossas conversas estão a ser gravadas. E aí é desativar nas definições do telemóvel todas essas opções. Por isso é que os anúncios que me aparecem em mim nada têm a ver com os anúncios que aparecem ao Eduardo, não é? E da mesma forma, esta questão do cartão cliente, que o Continente, o Lidl, o Pingo Doce, o que for, a criam, é realmente para perceber a que horas é que ela vem às compras, a que dia é que ela vem às compras. Se vem neste dia é porque se calhar recebe no dia X, ou então no dia Y. Porquê é que vem a esta hora? Quanto é que ela costuma gastar e no que é que ela costuma gastar? Então nós conseguimos analisar todos estes dados para proporcionar a experiência de compra e isso faz-nos a nós, consumidores, sentir-nos especiais. Não é? A questão do conforto, sentirmos-nos únicos, então continuamos a ir ao mesmo sítio, porque nos trataram bem. Significância, não é? Exatamente. Ok. Então, temos aqui a Andreia que está a dar os parabéns e pela boa conversa. Obrigado, Andreia. Obrigada, Andreia. O que é que eu quero pedir à Andreia e a todas as outras pessoas que nos estão a ouvir? Ora bom, neste momento faltam 10 minutos aqui para o fim da nossa conversa. Já passaram 50 minutos. Isto é sinal de que a conversa está a ser agradável. Portanto, eu quero pedir a todos, caso tenham alguma dúvida ou queiram questionar alguma coisa à Beatriz, para colocarem aqui a vossa questão. Portanto, o convite fica à Andreia, fica também ao Alberto, que já nos assinou, portanto, fica a toda a gente, ok? Havendo aqui alguma questão que queiram colocar, eu então peço que façam chegar exatamente isso. Ora bom, sendo assim, aquilo que eu gostaria, antes de mais, de questionar, Beatriz, é... Ora bom, eu acho que é importante também não se fazer do neuromarketing assim, como é que eu vou dizer, o leitor da nossa mente, não é? Acredito que ainda haverá muita coisa que o neuromarketing não faça e ainda bem que não o faz. Portanto, quais são assim mitos que possam existir que é importante esclarecermos relativamente ao neuromarketing? É algo que vai invadir a nossa privacidade? Ora bom, quais são assim aqueles grandes mitos que pode haver aqui algum erro, algum equívoco que é importante esclarecer, Beatriz? Antes de mais, como já falámos há bocadinho das técnicas de neuromarketing, onde é que os estudos são feitos? Muito bem. Em sítios propícios, não é? Portanto, nós não temos uma pessoa no meio do supermercado, dentro de uma ressonância magnética, por exemplo. Isso não acontece, não é? Não. Então, nós como consumidores, nós reagimos de forma diferente consoante a experiência e o momento que estamos a viver. Da mesma forma, é muito diferente o nosso comportamento isolado ou em grupo, não é? Se tivermos 10 pessoas nos perguntarem uma coisa, a nossa resposta vai ser influenciada pelo nosso par. Enquanto se estivermos sozinhos, não. Portanto, o neuromarketing consegue perceber como é que o nosso cérebro reage a uma série de estímulos. Ok. Mas não num momento oficial e muitas vezes em direto, até porque nós, quando estamos a ser sujeitos a estudos, nós sabemos que o estamos a ser. Logo aí, estamos, de certa forma, condicionados. Apesar do nosso cérebro dar as nossas respostas todas. Exatamente. Para além de mais, as pessoas
aceitam. E esta forma de neuromarketing não é para enganar ou para invadir, é acima de tudo perceber como é que nós conseguimos criar uma melhor experiência ao consumidor e responder às suas necessidades e ao que ele tanto procura. Acho que acima de tudo é isto que o neuromarketing e também o marketing, só que aqui juntamos a neurociência, porque o cérebro é mesmo isso, e o marketing não tinha capacidade para conseguir estudar o cérebro do consumidor sozinho. Daí esta aliança que se criou. E é realmente excelente proporcionar o melhor e perceber como é que pode atuar. Muito bem. Temos então aqui uma pergunta da Ana Conde. Okay? Então a Ana pergunta: quais as melhores cores para a comunicação de serviços profissionais de coaching? Okay. O coaching está muito ligado... Uma pergunta muito específica, não é? O coaching está muito ligado ao bem-estar do outro. Exatamente. Não é? E perceber o outro. Agora, eu acho que, acima de tudo, é muito importante nós lermos e termos conhecimento daquilo que queremos transmitir. Existem vários artigos ligados à saúde e não só, que nos explicam como é que o nosso cérebro e quais as emoções ligadas a cada cor. Na área da saúde usa-se muito o branco, usa-se muito a questão do azul, não é? Porque nos vai transmitir a tranquilidade, a segurança, a paz. No entanto, podemos querer transmitir outras coisas. E é isso. Eu o que faria era ler, fazer um levantamento de alguns artigos que falam sobre as emoções de cada cor e perceber-me, eu a mim, como marca pessoal, onde é que eu me enquadro. Ok. Era isto que eu faria. Parece-me excelente essa dica. Parece-me excelente. Ora bom, Beatriz, em termos de finalização, vamos assim dizer, que dicas é que deixaria para quem quer começar a utilizar o neuromarketing em termos empresariais? Eu acho que aprendi a número 1. E a número 1, vou arriscar, é conhecer muito bem o público-alvo. Isso. Ok. A partir daí, se fôssemos fazer assim um plano, o que é que a seguir colocaríamos, Beatriz? Conhecer o público-alvo. Sem dúvida. Conhecer muito bem quais são as preferências, as necessidades, quais são os padrões comportamentais. Quase criarmos a nossa persona. Ok? Aquela pessoa ideal que vai adquirir a nossa marca. Depois, a nível do neuromarketing, conhecer muito bem, ou se calhar antes disso, o nosso posicionamento. Qual é o posicionamento, o meu posicionamento perante o mercado, perante os concorrentes diretos, indiretos, substitutos, posicionar-me de forma estratégica e diferenciada. Porque hoje em dia o mercado é baixo, não é? Então qual é que é a minha diferença perante o mercado? E a seguir, saber o que é que os outros estão a fazer. Eu tenho que me conhecer bem, mas também tenho que conhecer muito bem o que é que estão a fazer e perceber porque é que o estão a fazer. A seguir, passar para o neuromarketing, ler, perceber que estudos é que já, o que é que se pode aplicar à minha área, porque se aplica à minha, se alguma empresa o fez e a nível de ramo de negócio é semelhante, como é que eu posso trazer isto para mim? E não estamos a falar em plágios ou em copiar, não. A roda está inventada, não é? Portanto, vamos adaptar e perceber o que é que conseguimos trazer de melhor para os nossos negócios e para as nossas marcas. Acho que é ter essa capacidade de analisar o que é que se está a fazer no mercado. E se está a fazer é por algum motivo. Não é? Se os outros estão a ter sucesso, se calhar o caminho passa muito pelas ações que estão a fazer. Ok, está aqui um excelente plano de ação. Ora bom, temos então aqui a Ana Conda. Obrigado e parabéns pelo tema. Este tema é um vasto mundo e sem dúvida muito interessante. Obrigado, Ana, pelo elogio aqui à nossa convidada, porque efetivamente, digamos que o que é interessante mais do que o tema é termos quem saiba partilhar como a Beatriz está a fazer. Portanto, obrigado por isso. Beatriz, então eu quero imenso agradecer a presença. Fico contente por as pessoas também terem gostado e só te vou pedir não sei se queres partilhar alguma coisa antes de te despedir sobre
algo que as pessoas possam analisar, investigar um pouco mais. Ou seja, falamos aqui deste ponto que é fundamental, ou seja, a questão do público-alvo, a questão de olharmos para os outros. Eu aqui diria que é uma coisa que às vezes eu acho que as empresas não apostam muito, que é na recolha de testemunhos e a divulgação desses testemunhos. O que é que te parece isto, Beatriz? Eu acho que é muito, muito importante, e foi como nós começámos a nossa conversa. Perceber ou entender de negócios, marcas, serviços, vendas, é entender sobre pessoas. E falarmos de marketing ou falarmos de neuromarketing é falarmos sobre pessoas. E se não percebemos o outro, então não percebemos nada. Não é? Okay. Portanto, claro que sim, falar da experiência que o outro teve, dos testemunhos, as pessoas falarem, partilharem as suas experiências, dar a conhecer, é muito, muito importante, e cada vez mais, porque é isso que nos faz ser humanos, não é? E é isso que nos faz mover e tomar todas as nossas decisões. Ok, Beatriz, olha, muito obrigado pela presença. Não saia já aí de trás da cortina, que já nos despedimos, está bem? Okay. Então vá, até já. Ora bom, a vocês eu quero vos agradecer mais uma vez por terem marcado aqui presença mais este episódio do Parar para Vender. Desta vez recebemos então Beatriz Barras para nos falar sobre neuromarketing, ela que é uma investigadora desta temática. E no próximo episódio vamos ter um convidado que vem quase do outro lado do mundo. Portanto, estejam atentos às redes sociais, porque brevemente será lançado um novo episódio. Até lá, olhem, desejo-vos o maior sucesso nas vossas vendas. Um forte abraço. Parar para Vender é um espaço onde recebemos convidados de várias áreas, analisamos vários temas com o objetivo de estabelecermos um plano de ação. Se por um lado temos vendedores que defendem a típica expressão mais vale feito que perfeito, por outro lado há profissionais que recolhem e analisam bastantes dados antes de tomarem uma decisão. Proponho que reserve 1 hora para pensar sobre a nossa atividade, métodos de prospecção, identificação de necessidades, fecho, acompanhamento de clientes e estabelecimento de parcerias. Contamos convosco!